Bom dia, pessoal. Hoje, então, dando continuidade, Tamires, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Bom dia, Larissa, Luciano, Michel, Zaira, Jonathan, Diego, Áquila. Deixa eu conferir aqui se está gravando. Obrigada aí pela disponibilidade, mais uma vez, de estar num sábado com a gente. Bom dia, Rayana, tudo bom? Tamires, ela é administradora, ex-aluna do curso de administração, tem uma trajetória de atuação aí na área de projetos, nas organizações da sociedade civil também, nessa relação de organizações da sociedade civil com investimento privado. Ela tem MBA também nessa área, na área de gestão de projetos. Eu vi que você está fazendo outro também, né? Já concluiu o da Exalc, Tamires? Já, estou começando agora novamente na FIA, no ESG mesmo. Ah, que legal! Então, Tamires tem muito conhecimento aí, bem atualizado para compartilhar com a gente. Esse MBA da Exalc é maravilhoso, né? Ouvi falar super bem, tem uma colega que fez, que o nível é excelente aí, boas dicas também para vocês. Sim. E na disciplina de ética, Tamires, a gente falou sobre a questão do desenvolvimento sustentável, os impactos do contexto pós-pandemia, o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles pesquisaram práticas das empresas, né, voltaram práticas que geraram repercussões e impactos também para os stakeholders negativos e como essas empresas no Brasil geriram. A gente estudou a questão do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles fizeram um trabalho aplicando, né, analisando aí no contexto de uma empresa real quais os ODSs que ela impacta ou que ela pode potencializar os impactos, né, os impactos positivos, e minimizar os impactos adversos. E hoje a gente está recebendo você aqui para conhecer, né, nesse contexto, como a disciplina é ética profissional em administração, para a gente compreender aí no contexto profissional, além dessas discussões dos casos, a sua vivência mesmo, né, a sua trajetória nesse contexto, como é que você tem vivenciado essa questão da ética, as questões sociais, ambientais, nas organizações, né, tanto aí na sua trajetória profissional, quanto nessas relações também com o investimento privado, as parcerias, como que você vê aí as oportunidades, os desafios para essa área, os dilemas também, né, que a gente estava falando, tem muita coisa nova surgindo, né, você falou que está fazendo a formação de ESG, né, e ESG ainda é uma coisa... Estava falando para eles, eu ainda vou parar para estudar mesmo, ainda não parei, então ainda não está inserido na nossa... A questão dos ODS, relatórios de sustentabilidade, a gente tem trabalhado, mas essa questão do ESG ainda é nova, né? Então, muitos temas, talvez enquanto eles estejam na graduação, eles não entram na grade, e aí é importante buscar, né, essas capacitações, né? Eu indiquei algumas para eles de boa qualidade da ONU, dos ODS, da ENAP, mas é importante ter essa busca aí para ficar atualizado. Então, eu abro espaço aí para Tamires, administradora, né? Ela tem 2 MBAs aí na área de projetos também voltados para a área social, na FIA, Exalc USP. Ela é gestora, deixa eu abrir, vou deixar a Tamires apresentar aí a trajetória dela e o currículo. Obrigada, Tamires. Bom dia, pessoal. Obrigada, professora. Gente, estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho a sensação que eu volto para casa, né? Eu adoro, fico sempre ligada a tudo relacionado ao UESC, né? Ao curso. Então, sou Tamires Dantas, né? Sou administradora, formei na UESC em 2020. Sempre tive uma atuação, desde o início da graduação, muito voltada para o social, né? Então, a maioria dos meus trabalhos acadêmicos era sempre pensando em alternativas para alcançar essas organizações sociais, né? De uma forma que eu pudesse devolver o meu aprendizado, entregando um conteúdo de qualidade para essas organizações que eu sabia que eles talvez não conseguiriam, né?
E assim começou minha trajetória com essa parte de desenvolvimento sustentável, né, e gestão de organizações socioambientais. Né? Então, assim que eu me formei, eu já entrei numa especialização voltada para gestão de projetos, né? E logo em seguida fiz um MBA também em gestão de projetos para tirar as certificações, né? E pronto, aí foi quando eu realmente passei a trabalhar em uma organização da sociedade civil. Eu trabalho hoje em dia, eu sou coordenadora de projetos do Instituto Povo do Mar. É uma organização aqui em Fortaleza que trabalha com educação em contraturno escolar. Né? Então, a gente tem uma grade de atividades multidisciplinares, né, em contraturno escolar, ou seja, na parte contrária, enquanto as crianças não estão no colégio, elas estão no Instituto Povo do Mar, realizando atividades, né? Então, a gente atende hoje 515 crianças, né? Com a minha meta de alcançar os 700 até o final do ano, ampliar aí o nosso impacto. E lá eu sou coordenadora de projetos, ou seja, desde entender a demanda da comunidade, né? Então, eu trabalho com uma comunidade muito grande aqui, chama-se Área da Grande Vicente Pinzon, né? Quem já veio em Fortaleza, aqui a área da Praia do Futuro é uma área turística, né? Que gera muito emprego, muito dinheiro, né? Já que o turismo aqui é muito forte, é uma área altamente bonita, uma orla marinha gritante, né? Então, foi aí que eu fui convidada, meu TCC foi relacionado a essa instituição, e eles me convidaram para trabalhar, e eu vim, né, já para atuar na área social, né? Então, assim começou a minha relação com essa parte da gestão socioambiental, né? Foi quando eu cheguei no IPOM. E aí, queria dizer para vocês o seguinte, né, que toda essa conversa de sustentabilidade, né, de ESG, ela não é de agora, certo? Ela já vem há muito tempo, desde o ordenamento jurídico brasileiro, né, a gente acha que é uma coisa nova, mas, na verdade, a falta de acessibilidade à informação, né, eu senti muita falta disso na faculdade. Eu falei, nossa, falava-se pouquíssimo sobre as organizações sociais, né, e ESG, gente, para vocês terem noção, é uma das áreas, né, de gestão que mais estão remunerando bem, e tem uma deficiência, e tem um déficit de profissionais na área muito grande, né? Então, se vocês forem pesquisar aí a média salarial de um gestor de ESG, vocês vão até ficar chocados, porque realmente é uma mão de obra que a gente não está tendo aqui, né, no país. Então, para quem quiser indicações, existem faculdades aqui brasileiras que têm esses cursos, né, são muito bem reconhecidos, que é a FIA, né, a Fundação Instituto de Administração, eu faço até um curso lá. Tem também a USP, a FGV, a PUC, tem cursos excelentes. E aí é o importante para que a gente tenha essa base realmente de como funciona o ESG, né? E aí depois a gente se direciona para os frameworks, né? Que é o modo que você quer atuar, através de relatórios, né? Existe o relatório de GRI, o relatório de impacto, entendeu? Então, só um comentário para que vocês pesquisem, que é uma área muito interessante, né? E vai fazer toda a diferença daqui para frente, né? Porque esse conceito de desenvolvimento sustentável ele vem desde a década de 1970, né? Antes a gente era estipulado como método de desenvolvimento, né? Então, hoje a gente entende que há aqui um contexto social, socioambiental, né, controversas, que é diretamente relacionado à relação de crescimento econômico e o meio ambiente, né? Então, a sociedade demanda o quê? Que a gente precisa garantir, né, a sobrevivência desses recursos naturais, desses grupos sociais, né, fazendo uma adequação para ter esse padrão de desenvolvimento da sociedade, né? Então, é daí que nasce esses conceitos de desenvolvimento sustentável, né? E aí, quando eu digo sobre a responsabilidade socioambiental, né, que é um dos pilares do ESG, né? O ESG ele está distribuído aí em três pilares,
né, que a responsabilidade ambiental também é a base, né, socioambiental, né, e o que é essa responsabilidade socioambiental? É uma forma de gestão em que todas as empresas elas vão passar a atuar com responsabilidade socioambiental, porque eu digo que a gente tem feito no universo, né? Antes, para você ter esse destaque no mercado, né, enquanto uma empresa, você precisava inovar com tecnologia, né? A inovação geralmente era atrelada à tecnologia. Só que de uns anos para cá, todo mundo tem livre acesso à tecnologia. Né? E aí é quando a gente identifica que a gente precisa realmente preservar os recursos ambientais, né? E a gente identifica também que o padrão de consumo mudou, né? Nós temos agora uma neuroeconomia divergente, ou seja, as pessoas buscam por empresas, por consumir produtos que tenham esse viés, né, que tenham uma responsabilidade socioambiental, né? Então, quando vem aí essa gestão socioambiental dentro dessas organizações, né? Então, passa a ser uma estratégia de negócio, né? O próprio Kiavanato já havia isso, né, em 2004, ele já dizia sobre essa relação da responsabilidade socioambiental com as organizações, né? Ele dizia que as empresas precisavam assumir, né, essas ações de proteção para que melhorassem o bem-estar da sociedade, né? Enquanto elas atingiam os seus próprios interesses, né? O que é muito interessante. E quando eu faço um paralelo aí, quando a professora falou sobre ética, eu falei, bom, responsabilidade socioambiental está totalmente atrelada, né, intrinsecamente ligada ali à ética, porque realmente a base da responsabilidade socioambiental, ela está totalmente voltada para a ética, né, uma ética empresarial e uma ética social. Né? Então, o que significa isso? É que as organizações elas vão precisar ter um comportamento perante a sociedade, né? Elas vão precisar ter uma postura, adotar estratégias, ações, né? Que obedeçam os pressupostos éticos para a sociedade, né? Então, vem forte aí a responsabilidade socioambiental nesse contexto estratégico. Né, Camila, mas o que seria então essa ética, né? É aquela preocupação que a gente tem realmente com um bom comportamento e serve tanto para o nosso olhar pessoal quanto para o olhar organizacional, né? Então a gente tem que observar o que é considerado um padrão de conduta aceitável, correto, né, perante a sociedade. E aí a gente estabelece esses princípios. Então, não tem como estar fora da conversa sobre responsabilidade socioambiental e gestão socioambiental, né? E a ética, ela vem com isso, ela vem para ser entendida por essas organizações como um valor que assegure ali a fortaleza que é a cultura organizacional, né? Que assegure essa sobrevivência da organização, né? Porque ela precisa realmente mostrar para a sociedade que ela está tendo lisura em qualquer relação que ela estabeleça com os stakeholders, né? Eu que trabalho em uma organização socioambiental, porque a gente não trabalha só com crianças e adolescentes, mas a gente trabalha com todo o meio ambiente ao nosso entorno, né? Principalmente se tratando de uma orla marítima. Então, nós precisamos ter essa lisura dentro das nossas relações. E por ser uma organização social, mais ainda, mais do que qualquer outra organização, né? Porque, veja bem, para quê? As organizações sociais, elas já têm a gente leva nas nossas costas um estereótipo já muito marcado de muitos anos atrás, tanto que eu acho que Catiane chegou até essa aula com um professor que a gente teve do IGESP. Você lembra, Catiane? Que ele falava assim, olha, parem de chamar ONG de ONG, chama de OSC. Né? Porque justamente para tentar desvincular esse estereótipo de falta de lisura, né? Que a gente realmente tem. Quando se falava em ONG, todo mundo já pensava, né? Desvios, corrupção, né? Lavagem de dinheiro. Então, por favor, vamos mudar esse conceito. Chama de organização social, eu dizia, né?
E, realmente, dentro da organização que eu trabalho, se a gente não trabalha com esses princípios éticos, né, a gente não consegue uma infinidade de coisas, que é o quê? Como a gente se mostra, a nossa apresentação positiva para a sociedade. A gente não consegue esse investimento social privado, vou falar depois, né? A gente tem dificuldade em fazer parcerias com os próprios órgãos públicos, né? A gente tem parcerias com o Ministério Público, através dos fundos, né? Então, se você não tem essa lisura, né, essa transparência, pode esquecer. Se você quer trabalhar com esse viés, pode esquecer. E aí entra uma questão muito interessante dentro do próprio ESG, dessa responsabilidade socioambiental, é que a gente não tem ainda formas de mensurar. Como é que você mensura a ética dentro dessa organização? Né? Então, fica aí o desafio do administrador dentro dessa situação, né? Como é que você mensura que a sua organização realmente está dizendo que está fazendo o que se propõe? Como é que você comprova? Não existe ainda, né? Fica a dica aí para quem quiser fazer pesquisas sobre. Mas a gente não tem. Como é que você mensura essa ética? Como é que você mensura que realmente você está reduzindo os danos na entrega do serviço, né? Então, a gente confia muito, e a ESG ainda tem muito disso, a gente confia no que a empresa está falando, né? E cabe muito ao gestor a arranjar formas de apresentar isso à sociedade, garantindo que, olha, realmente, o que eu estou pregando, o que eu faço, eu estou fazendo, né? E aí isso vem através de quê? Né? É a forma como você tem essa relação ética e transparente com todos os públicos. E aí você vai implementar o quê? Um código de ética dentro da instituição, né? Por quê? Para você fortalecer a sua cultura organizacional primeiramente junto aos colaboradores, né? Que tem que partir de dentro, né? Apresentar ali o relatório de sustentabilidade, um balanço social. Então, são várias frentes que você pode fazer hoje em dia para comprovar essa atuação atrelada à responsabilidade socioambiental, né? Então, você tem hoje em dia um código de fornecedores, um programa de identidade, né? Uma política de investimento social privado, que para mim é o mais importante. A gente tem pensado isso muito lá no Instituto Povo do Mar, que é para garantir realmente essas práticas, né, atreladas a essa forma de atuação transparente, né, fazer esse investidor chegar até a gente, porque se você tem essa lisura, né, se você tem essa divulgação como sendo uma organização que trabalha dentro dos princípios éticos, né, você não tem a menor dificuldade de chegar até o patrocinador. Na maioria das vezes, os patrocinadores vêm até o IPOM, né? O Nubank chegou até o IPOM. Então, antes eu ficava até surpresa, assim, meu Deus, uma empresa como o Nubank vindo atrás de um projeto do IPOM aqui, sabe, numa região tão em vulnerabilidade, tão abandonada e não vista, e uma empresa desse porte vinha atrás. Porque é isso, eles confiam muito nessa lisura, né? Eles olham muito isso, as entregas que vocês fazem, né? Então, eles observam muito isso. As redes sociais, né? O site, sempre voltados para, né, onde é que eu estou colocando esse meu investimento, né? Claro que eles querem ganhar com isso também, né? Mas eles querem ter essa segurança de onde está indo esse investimento, né? Então, aí a gente volta ali para falar sobre essa gestão socioambiental, né? Que foi por conta desse agravamento dos problemas ambientais, né? Que a gente tem visto aí, e ainda com um governo que não contribui muito para fazer essa fiscalização, né? Que a gente identificou o quê? Que há um paradigma ainda reducionista, mesmo anos depois que surge aí esse pacto global, né? Todas as agendas, a gente continua vendo que há um modelo de desenvolvimento econômico, né? Que precisa gerar debates cada vez maiores, né? Para que todos entendam que a nossa percepção socioambiental ainda é inadequada.
né? É um passinho de formiga, sabe? Então, a gente também tem que entender, né, como quem estuda economia, dentro das matérias de economia, que nós estamos em um ambiente de recursos naturais limitados, né? E outra, nós precisamos também assegurar os nossos direitos humanos, né? Acabar com essa pobreza, lutar contra a desigualdade, né? E isso significa o quê? A necessidade de introduzir essa sustentabilidade nas atividades dos negócios, né? Eu, como gestora de uma organização social, então eu enxergo que a gente chega aonde o poder público não chega, né? Para mim aí já é um problema, sabe? E não temos o apoio do poder público para isso, né? Nós chegamos aonde o poder público não chega sem apoio do poder público. Né? Então, a gente precisa aí desse investimento social privado, de outras alternativas para conseguir sustentabilidade organizacional, né? E a ética é o principal pilar, porque é ela que garante a eficiência, a eficácia, a confiabilidade, né? E a reputação do trabalho que eu emprego. Né? Então, é essa ética que faz com que o IPOM, né, ele tenha no DNA dele a cultura de fazer a coisa certa, né, de evitar que erros de gestão ocorram, né, por fraude, por corrupção, entendeu? E o mais importante é que a ética ela está diretamente atrelada também a eu não levar prejuízo financeiro para o IPOM, né? Não levar um prejuízo reputacional para a instituição, né? Mas aí eu digo, como implementar, então, essa ética? Gente, é um desafio muito... como você gere a liberdade dos colaboradores, né? Enquanto administradores, enquanto gestores, pensem a liberdade dos colaboradores, né? Como fazer essas boas escolhas enquanto um gestor que trabalha com pessoas, né? Para que os nossos colaboradores eles sigam no caminho ali de se moldar o caráter que a organização pretende, né? E aí vem o outro ponto, né? Sendo que a ética está tão atrelada a essa percepção individual. Né? E também como monitorar, né? Quais os frameworks que você vai implementar dentro da organização vocês trabalham, né? E aí é um trabalho que eu tenho realizado desde 2021 para cá, que é inserir frameworks, né? Inserir ali modelos para que a gente faça esse acompanhamento, seja através de um código de conduta, né? Então, falando do Instituto Povo do Mar, hoje em dia a gente tem a todos, desde os funcionários aos parceiros, né? Então, todos os stakeholders, eles têm que seguir ali aquele código de conduta ética, né? Então, a gente tem também políticas de controle internos, né? Que estabelecem regras, procedimentos internos, definindo a atuação de cada área dentro da instituição. E também a gente dissemina e aplica treinamentos periódicos para que a gente não perca nunca essa boa prática, né? A gente reforça esse aprendizado dentro da organização. Inclusive, essa é uma das nossas boas práticas dentro da nossa ética organizacional, que está indo para a nossa tecnologia social, né? Hoje em dia, o Instituto Povo do Mar está escrevendo a tecnologia social dele, que é o know-how, como ele faz, né? Então, é um material que ele vai ser veiculado e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode simplesmente replicar a ideia do Instituto Povo do Mar, entendeu? Da forma como a gente faz, né? Então, os princípios éticos, essa política aí de governança, muito atrelada ao nosso compliance, ela vai estar lá na nossa tecnologia social como um modelo que pode ser replicável, né? Já que é tão legal, que é tão importante e tão eficiente.
né? E aí, também aproveitando, já que a professora falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Eu trabalho muito dentro dos ODS, porque todos os projetos em que eu faço esse levantamento com a comunidade para entender qual a maior demanda, então eu tenho contato direto com a comunidade, entendo qual é a principal necessidade, penso num projeto, né, que tenha início, meio e fim, e escrevo uma proposta de projeto de acordo com essa necessidade, mas sempre atrelada, né, a esse esforço conjunto que é os ODS, né? Então, dentro da nossa proposta, dentro da nossa proposta de projeto, nós temos que estar sempre atrelados a algum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E para quem trabalha com organizações sociais, depende dos editais, todas as bancas, eles vão verificar isso. Quantos ODS você atinge com a sua prática, né? E a sustentabilidade disso. Quando o projeto acabar, você tem como ampliar esse impacto, né? Então, eu procuro voltar todas as minhas ações profissionais olhando para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E todas as empresas vão passar a fazer isso. Quem não faz, vai fazer porque veio para ficar, né? Então, até porque os ODS, eles estão assegurando os direitos humanos, né? Eles estão alcançando a igualdade de gênero, pensando em ações contra essa mudança climática, né? E quem não quiser ir para a organização social, o setor privado é quem tem esse papel essencial para fazer esses desafios de desenvolvimento serem colocados em ação, né? Porque é quem detém o poder econômico, né? É quem é o propulsor das inovações, né? E das tecnologias. Então, eu tenho muito foco dentro desses ODS na minha área profissional, né? Então, enxerguei isso, né? Que esse é um apelo global e nós vamos ter que trabalhar focados nisso aí para atingir aí essa agenda 2030 no Brasil. Se conseguiremos, todas sabem, né? Mas a gente trabalha para isso. E aí também entrar um pouco falando, como a professora tinha pontuado no início, sobre o investimento social privado, né? Que é a forma em que as empresas fazem esse repasse, né? de recursos privados para os projetos sociais, ambientais, culturais. Nós lá no Instituto Povo do Mar, a gente trabalha muito com isso, mas dentro das leis de incentivo, né, as leis de incentivo são um mecanismo que o governo, né, permite que ele faz essa renúncia fiscal, né, e as organizações, né, as empresas, eles podem fazer esse incentivo a reduzir o impacto, né, e incentivar projetos realmente na área da cultura, na área esportiva. A cultura, estou tentando agora estudar mais sobre as leis de incentivo à cultura, porque elas terminam mudando o percentual que pode ser abatido, né? Mas então, esse investimento social privado, né? Eles queiram pleitear, né? Esse investimento, eles estejam muito afiados com a ética, né? Porque a empresa que faz esse investimento, ela quer uma organização que monitore, sabe? Que tenha uma sistemática de projeto social, né? Que diferencie, que não tenha esse investimento como uma prática assistencialista, né? Mas que garanta direitos, dando desenvolvimento social, né? Para aquilo ali, gerando impacto, né? Então, eles se preocupam muito com o planejamento, com o monitoramento, com a avaliação dos projetos, né? Eles buscam uma estratégia que seja voltada para esses resultados sustentáveis de impacto e de transformação social,
né? E eles querem que a gente envolva cada vez mais as comunidades nessas ações, né? Então, como isso? Através dos incentivos fiscais. Por que eu gosto tanto das leis de incentivo? É porque elas amarram isso, sabe? Eu acho que é o confiança do Poder Executivo, sabe? Junto com as organizações da sociedade civil. Porque passa uma segurança muito grande de confiabilidade junto com esses investidores, né? Porque, veja bem, para você fazer esse investimento, é uma burocracia bem grande. A organização não recebe o recurso diretamente, né? Então, cada lei de incentivo dessa aí, ela tem um órgão que faz a sua gestão, né? Então, por exemplo, a lei de incentivo voltada para a infância e a juventude, né? A gente chama FIA, né? O Fundo da Infância e da Juventude, ela é gerida pelo um órgão aqui chamado SEDCA, né? E a gente tem um fundo chamado FECA, que é o Fundo Estadual, né? O Fundo Estadual do Adolescente, e quem gere esse fundo, né, que é onde essas empresas investidoras fazem o aporte do recurso, né? Então, elas a cada... Depende do estatuto da organização, claro. Então, tem a organização que retira ali parte do seu imposto de renda, por exemplo, semestralmente, como é o caso da Nubank, e aí a cada semestre ela retira ali do que ela deveria pagar, né, de valores fiscais, né? Então ela tira ali 6% em cima desse valor que ela mandaria para o poder público, né, poder executivo, e ela pega esse valor e aplica dentro de um fundo desse, né, para que ela tenha esse retorno. Ela está contribuindo para esse impacto social positivo, né? Então, nós escrevemos um projeto para a lei de incentivo, né? A lei de incentivo aprova o nosso projeto, a gente recebe uma carta de captação, né? E aí, com essa carta de captação é que essas organizações conseguem fazer esse investimento social para o projeto, né? Para que ele venha a ser executado. Então, é muito bem amarrado, você tem que ter toda essa estratégia aí voltada para a lisura na sua atuação, porque senão essas empresas não chegam, né? E aí as coisas não acontecem. E é isso, professora. Fale aí também para eu ir lembrando. Vou só falando aqui. Obrigada, Tamires. Tamires, além das importantes informações que ela trouxe aí sobre a trajetória, a atuação, ela traz aí na vivência dela, pessoal e profissional, muito essa importância, né, do desenvolvimento da profissionalização para atuação nessa área, né? Vocês veem que além da graduação, ela falou muito essa busca durante a graduação, acho que antes da graduação ela já atuava nessa área, né? Eu lembro durante a graduação, ela sempre esteve trabalhando ou de forma voluntária ou de forma profissional, e para hoje ela está inserida como profissional nesse segmento. Vocês veem, né? Eles estudaram um pouco sobre os princípios orientadores em empresas e direitos humanos, essa questão que você falou dos códigos de ética, né? Essa relação com fornecedores, políticas de conduta. Eles trouxeram alguns casos de empresas no Brasil, né, que estão adotando essas estratégias, mas eu vejo assim, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, fica bem clara essa questão da profissionalização para atuação nessa área, né? Você falou muito bem também desse mercado. Eu tenho incentivado eles a procurar, por exemplo, no LinkedIn, né, ver o perfil, como a gente às vezes debate lá nos grupos, tem as oportunidades, mas cada vez a régua, eles querem pessoas, por exemplo, uma empresa que está no Nordeste, as empresas que estão aqui na Bahia, a Dengo, aí vou citar nomes, a Veracel, até a Cargill, eles querem contratar pessoas da região para atuar nessas áreas. Sim. Mas eles têm dificuldade, aí precisa ter inglês fluente, carteira de motorista, uma formação mínima, uma certificação aí que também já tem gestão de projetos.
Então, é importante vocês acompanharem esse perfil, né? Depois eu vou pedir, a Tamires falou da FIA, tem a Exalc, né? Mas para ela compartilhar outros aí caminhos, né? Para quem pretende profissionalmente, como empreendedor, atuando em organização da sociedade civil ou atuando em organização privada, conhecer mais ou já buscar uma profissionalização dessa carreira. Depois eu vou pedir para ela compartilhar um pouco dessa trilha. Aí eu queria que você falasse, Tamires, como é que você vê aí, como Tamires profissional, essa questão, né, da atuação na área e a importância. Você falou que enquanto gestora no IPOM, vocês têm incorporado essa questão de buscar o aprendizado continuado. Enquanto administradora atuando nessa área, como é que você vê a importância de você? Eu achei muito interessante, e eu acompanho a sua trajetória, né? Como você conseguiu construir essa trilha. Ontem eu estava conversando com uma aluna da medicina, e é uma demanda que eu acho que não é só da medicina, a nossa área também, né? Ela falando, professora, precisava de alguma coisa na graduação, dessa parte mais de orientação. Mesmo dentro do curso, a gente não conhece as possibilidades, né? Ela falando da medicina, mas já pensando na administração. Ela, se eu soubesse, eu teria buscado caminhos, né, para ter mais oportunidades, para estudar mais, até para ter um aproveitamento melhor. Que visão assim que você tem, que você hoje já está com isso bem estabelecido, né? A trilha, isso alinhado com o que você está atuando. Como é que você vê assim, por onde começar? Quem tem interesse em atuar nessa área, a importância aí dessas habilidades, das competências técnicas, né? Mas também dessa vivência. Então, pessoal, eu conheci a parte de gestão de projetos em elaboração de projetos com a professora Catiane, né? E foi quando eu acendi ali o start, né? Falei, bom, essa área aqui preciso pesquisar mais. Porque até o momento, muito que se discutia dentro da UESC era uma formação muito direcionada para a parte educacional mesmo, né? Então, às vezes eu sentia muito isso. Meu Deus, parece que eu estou seguindo um caminho que eu vou muito para essa área docente. E aí foi quando eu decidi virar chave. Ao tempo que meus colegas falavam muito sobre marketing e finanças, eu estava ali muito perdida dentro da área, né? E aí eu fui pesquisar, comecei a atuar muito com ações voluntárias, né? Eu e Catiane chegamos a atuar em um instituto aí, que foi quem me abriu as portas, foi o Instituto GESC, né? Então, a gente foi consultora social voluntária e a gente passou a atuar com organizações sociais a nível nacional e isso dá um network muito forte, porque foi ali que eu conheci muita gente de São Paulo, tive contato com professores e aí, de repente, apareceu para mim porque, sério, vou falar para vocês, sendo bem sincera, você conseguir uma pós-graduação, você conseguir um MBA é caro. Né? É caro pra caramba. E em uma faculdade conceituada, mais ainda. Então, eu estava sempre ligada nisso, né? E foi assim, consegui uma bolsa na FIA para estudar gestão de projetos, consegui fazer muito network, então conheço muitos professores, que o pessoal da USP também, sabe? Os professores da USP também são os professores da FIA. E pronto, fiz muita amizade ali dentro e isso abriu portas no meu campo educacional, né? Então eu consegui sair da FIA, fui para a USP e voltei para a FIA de novo sem pagar R$1 nessa brincadeira, né? E queria dizer, quem tem interesse nessa área, gente, existem faculdades muito, muito boas, né? A FIA, vou conseguir o link depois, vou mandar para a Catiane, ela tem um programa de bolsas para o curso ISD, né? É um curso amplo, em qualquer área que você vá atuar, se você gosta de financeiro, de marketing, tudo está atrelado, né? A mesma coisa que eu falo é sobre gestão de projetos, né? Tudo hoje em dia gira em torno dessa mentalidade ágil, né? Desse framework que a gestão de projetos traz. Então, se você é um bom profissional em gestão de projetos, você pode atuar em qualquer área, de TI a design de moda,
você tem uma atuação ampla, né? Então, isso é muito importante para quem quer construir um plano de carreira, né? E sendo bem franca também, é muito importante a gente se tornar um profissional muito flexível, que a gente consiga alcançar aí, saber mexer com tecnologia. Eu sinto muito esse diferencial, porque eu precisei realmente, quem me deu isso, na verdade, foi o curso de gestão de projetos, a mexer com todas essas frentes, né? Então, essas organizações estão pedindo isso da gente, né? Que você saiba o mínimo de programação, que você saiba o mínimo de redes, né? Mas que você saiba, né? Porque, independente, tá tudo muito assim, né? A tecnologia é muito atrelada dentro das organizações, só que, ao mesmo tempo, eles querem uma atuação que seja voltada para propostas socioambientais. Então, vale a pena, mesmo que que vocês não queiram seguir na área, vale muito a pena fazer um cursozinho de extensão, né, um curso rápido para entender, porque a maioria, principalmente das multinacionais, trabalham voltados para essas propostas de ESG, né? Então, fica a dica aí. A FIA, vou mandar o link, ela tem essa abertura, né? A Bolsa de Estudo, é uma organização muito conceituada, profissionais maravilhosos, e aí eu vou mandar para que vocês se inscrevam, se eu não me engano, tem até uma turma que começa agora em agosto, né? E aí quem quer trabalhar dentro dessa área de ESG, você precisa realmente, né, fazer essa formação estruturante, que é uma especialização, um MBA, né? Enfim, depois até um mestrado, e depois você seguir ali dentro do modelo de atuação que você quer, né? Então, você quer o quê? Governança corporativa, né? Aí você faz um curso extra voltado para essa atuação, né? Você quer o quê? Diversidade e inclusão, resíduos. Então, existem muitos cursos dentro dessas faculdades, né? Que oferecem esse tipo de formação rápida, como se fosse realmente uma mini pós-graduação dentro da pós-graduação, né? E vale muito a pena, são salários muito atrativos para quem trabalha com isso, né? E graças a Deus, eu acho que eu terminei indo para o caminho certo, porque é a minha realização profissional. Eu entendi que eu realmente preciso trabalhar em algo que não me dê só uma boa remuneração e bons benefícios, mas que me passe propósito, né? Então, quem tem esse mesmo sentimento, a área de responsabilidade socioambiental traz muito isso. Você trabalhar motivado por propósito, né? Então, é isso, sabe, professora? Eu acho que é muito importante essa questão que você trouxe, porque às vezes a gente fala dessa atuação nessa área, como você falou, e vem uma visão restrita à filantropia, que é muito importante, sim, né? A filantropia, essa questão, mas é um outro contexto, né? Um contexto micro, específico de tudo que se fala, né? De gestão social, ambiental, responsabilidade social, uma coisa muito mais complexa. E a Tamires trouxe um ponto muito importante que está relacionado à ética, né, as questões também do ESG, quando a gente fala pensando como indivíduo, carreira, na questão do networking, né, que eu já coloquei esse debate para eles, o networking muito além, o networking raiz mesmo, muito além das redes sociais, né, eu falo para eles a importância de você falou esse programa do Instituto GESC, pessoal, depois a gente compartilha o link, é um programa gratuito, você tem a oportunidade de participar de uma formação de altíssima qualidade e atuar como voluntário, e é online, é uma experiência, eu, Tamires, teve outros professores, a gente chamou umas 6 pessoas da UESC que participaram, foi muito, muito legal, alunos de várias áreas, uma experiência de network, de conhecimento. Porque acontece o quê? Aí se você for, eu tenho certeza, além do histórico da Tamires, a participação nesse programa, ela vai lá pleitear uma bolsa. Tem oportunidade de bolsa para especialização para a FIA, a Exalc tem, da USP, a PUC. Ela vai participar de um programa desse e ela coloca lá, vão pedir indicação de algum contato,
com certeza essa área ali, as pessoas que são as cabeças-chave no Brasil, elas vão identificando, né? Alguém já olha aquela Tamires, né? Tamires que trabalha lá no IPOM, no Ceará. Poxa, eu conheci o trabalho dela, ela conheceu. Então é uma. Por que eu falo networking raiz? Não adianta você estar lá na rede social, postar. É muito importante, né, essa comunicação para nossa carreira, para a divulgação das organizações, com transparência, com veracidade. Mas mais importante que isso é realmente você construir, né? Eu coloco para eles. Eu sempre tenho a visão com Tamires, com qualquer outro aluno, não importa, né? Eu tenho bolsistas agora de 18, 19 anos, essa aluna que eu estava ontem da medicina, é uma menina assim que eu tenho aprendido muito, traz muito aprendizado. Outros alunos do LEA super jovens que estão iniciando, que eu vejo assim, nossa, não, é um aprendizado não só, é uma rede importante, não só hoje, que está trazendo muita coisa nova. A Tamires falou a questão da programação. Eu fiz uma entrevista essa semana para a consultoria do Índice Cidades Empreendedoras, do ENAP. E uma das questões, e foi aonde eu rodei, eles falaram assim, você sabe trabalhar storytelling, trabalhando análise de dados? Você tem conhecimento do Python, né? O Python, e o Power BI. Para fazer, você consegue trabalhar storytelling, trabalhando com análise de dados, ciências de dados? Eu, sinceramente, nunca... É uma coisa que eu vou buscar aprender, porque já é a segunda vez. Então, é um ponto que aí não é só para quem trabalha nessa área social, para quem é empreendedor, trabalha com consultoria, é um ponto aí e que está relacionado, né? Então, o fator humano, né? Eu estava vendo uma frase, uma reportagem da a OC da Bluetree, a CEO da Bluetree, ela fala: a tecnologia ela vem para otimizar, para a questão da qualidade, escala, agilidade, mas o fator humano, ele é essencial, ele tem que andar junto, e é onde pode trazer aí o diferencial, né? A sensibilidade aí que a tecnologia e as hard skills nem sempre trazem. E aí ela falou dessa questão, né, de como ela construiu esse networking e do propósito, né? E a gente precisa, ela nessa área, né, qualquer profissional precisa pagar as contas, precisa viver do seu propósito e viver bem, né? Porque se você está investindo em conhecimento e desenvolvimento, essa é uma questão que a gente sempre tem colocado na área social, e quando vê as pessoas atuando, os voluntários, eles são essenciais, são muito importantes, mas a gente precisa ter a Tamires, enquanto profissional que está se qualificando, já está no nível alto, ela precisa ter uma remuneração competitiva, justa. Então, assim, felizmente, no contexto das organizações da sociedade civil, essa remuneração ainda não é tão competitiva quanto o que vem aí trabalhando as grandes empresas, né, para atuação nessa área. Mas, felizmente, a gente vê aí com o movimento da profissionalização e a busca das empresas por esse alinhamento, né, que até os alunos trouxeram a discussão na sala de aula, né, essa questão se realmente a empresa ela pode gerar impactos positivos ou se ela trabalha na questão do diversity washing, greenwashing, né, até que ponto nessas discussões éticas realmente uma empresa ela pode gerar um impacto positivo ou ela sempre está correndo atrás de apagar incêndios, na verdade, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Só para reforçar sobre as empresas gerarem impacto positivo, né? Eu também me perguntava muito isso até que começaram a aparecer empresas com iniciativas muito legais. Eu não conhecia ainda o voluntariado corporativo, né? Que é uma prática de responsabilidade socioambiental das empresas, né? E chegou até a minha Elo Cartões. Eles têm junto com a Fomenta, né? Eles têm um voluntariado empresarial muito legal. Eles pegam os colaboradores deles que querem vivenciar esse propósito, né? E aí eles fazem uma consultoria com organizações da sociedade civil. Eu terminei participando assim, com eles, também participei junto com a Ambev Voa, né? Então são os próprios profissionais das empresas que fazem esse voluntariado corporativo, despendem horas ali da semana de trabalho deles para fazer essa consultoria voluntária.
né? Então, eu acredito que as empresas já pensam com esse viés de causar um impacto social positivo. E eu acredito muito que isso vai acontecer cada vez mais, né? São iniciativas cada vez mais importantes, né? Então, aqui no Ceará mesmo, a gente teve essa proposta com a Ambev, teve essa proposta com a Elo Cartões, mas tem outras organizações que atuam tão quanto, né? Que a M Dias Branco, né? Que é responsável ali pelos produtos Fortaleza, eles têm essas iniciativas, né? Eles têm, na verdade, uma cúpula ali de responsabilidade socioambiental que trabalha exatamente para isso, né? Então, já que eles não, quem não consegue deter essas propostas dentro da organização, eles buscam organizações que entreguem esse impacto social, né, positivo, e fazem aí esse investimento social privado, né? Então, não deixam de gerar impacto, tá? Como que vocês trabalham, Tamires? Por exemplo, vocês têm, né, o código de ética, tem. Como é que vocês fazem para discutir, tomar decisão? Por exemplo, a Souza Cruz chega e oferece uma parceria com o IPOM. Sim. Vamos fazer. Como é que vocês passam por uma análise com relação ao propósito dessa empresa que está propondo, se está alinhado ou não? Como é que vocês lidam com essas questões para tomar a decisão dessa parceria? Então, a gente tem uma gestão muito horizontal lá dentro do Instituto Povo do Mar. Então, por exemplo, surgiu a oportunidade de receber esse investimento do Nubank, né? E o que é que a gente faz? Junta em uma reunião toda a equipe de gestão, assim como os conselhos da instituição, para a gente debater. Claro, o Nubank manda todo o material que a gente pede, né? Qual a cultura organizacional, missão, visão, valores. Então, tudo isso tem que estar atrelado ao que a gente considera proposta do Instituto Povo do Mar, entendeu? Então, senão, não faz sentido a gente executar uma parceria que não vai chegar nos nossos valores, né? Então, a gente senta, enquanto equipe de gestão e conselho, e discute se é válido seguir em frente com aquela parceria, né? Se é o que a gente realmente quer mostrar, né, nas nossas mídias sociais, porque, claro, nós temos contrapartidas para fazer esse patrocínio, né? Então, vale a pena eu fazer isso? É bom, né, socialmente, em relação ao nosso marketing, é bom a gente ter essa parceria com uma empresa como o Nubank. O que é que o Nubank oferece? Que a gente, sabe, vai mostrar para a sociedade, não vai nos causar um olhar negativo, né? Então, a gente sempre discute em uma gestão horizontal e validamos assim, né? Através de uma votação, a gente valida, não, pode seguir, pronto, a gente segue com a proposta de parceria, né? Valida e executa, né? Então, a gente sempre pensa assim. Outra coisa que eu queria só pontuar, que a gente foi falando ali das tecnologias, sobre a gente saber, né? A importância da gente saber. Aí eu queria falar sobre as formas que eu encontrei de passar essa transparência para os nossos stakeholders, né? A gente falou tanto de ética, eu terminei falando como foi que eu implementei isso dentro do Instituto Povo do Mar. Então, dentro dessa proposta tecnológica, assim que eu cheguei no Instituto Povo do Mar, eu sabia que lá aconteciam 12 tipos de atividades diferentes, né? Então, lá acontecia surf, capoeira, línguas estrangeiras, leitura escrita, grupos operativos. Só que, assim, eu sabia que acontecia, mas eu não sabia de fato o que é que acontecia. Eu não tinha como monitorar essa entrega. Como é que eu mostro isso para os meus parceiros, que eu realmente estou executando o que eu propus, né? Então, foi quando eu reformulei toda a atuação do IPOM, né? Criei um sistema ali de gestão, um sistema que eu chamo de gestão de conhecimento, porque aquelas informações não podem ser perdidas, e assim temos 12 educadores, então cada educador tem uma nuvem para que ele possa, de forma remota e, enfim, de uma forma online ali, né, totalmente diária, né? Então,
ele compartilha comigo ali, enquanto coordenadora, sou eu que faço toda essa mensuração, entrego os relatórios de execução mensal. Então, dentro dessa proposta de nuvem, né, uma proposta que é gratuita, né, e muitas empresas e muitas organizações não pensam dessa forma. Pode acreditar. Tanto que quando a gente apresenta os resultados, né, e mostra toda essa estrutura que a gente construiu, o pessoal até se surpreende. Como a organização da sociedade civil está com esse pensamento muito voltado como se fosse uma organização privada, né? Uma empresa. É por isso, eu acho que foi a minha visão dentro da gestão de projetos mesmo. Então, a gente tem uma nuvem, os educadores têm o diário de bordo de cada atividade que acontece ali, né? Então, eles registram, né? As fotos são tiradas no momento da execução da atividade, e aquilo ali eu monto um grande relatório que eu entrego para os nossos stakeholders a cada 5 dia útil do mês, né? E é uma forma de mostrar nossa ética, nossa transparência, né? É uma forma de entregar o nosso compliance aqui, ó. O que você colocou tá aqui, a parte financeira foi isso aqui, mas a parte de execução também foi essa aqui, né? E é bem interessante. É uma das coisas que eu gosto muito de falar, que foi uma conquista, né? Da minha proposta de trabalho. E até porque, às vezes, esse setor, né, as pessoas ficam muitos anos, né, como gestores. Você já está aí há bastante tempo, né, tem envolvimento com a organização. Aí, quando a Tamires sair, se não tiver nada sistematizado, acabou a organização, né? A gente vê muita organização que fica na mão. A pessoa era uma pessoa ali, que às vezes é o fundador. Não tem nada em desmerecer o trabalho da pessoa, mas o fato de não existir no sistema de gestão do conhecimento, parceiros, network, financiadores, o histórico, né, todo o portfólio da organização, ele se perde se não utilizar. Vocês utilizam aquele programa gratuito do Google para as organizações, Tamires? Tem um, né? Acho que... Bom, a gente usava o G Suite do Google, que era gratuito para as organizações sociais, só que eles passaram a migrar para o Workspace, então, obrigatoriamente, quem era desse programa G Suite agora tem que migrar para o Workspace, que é pago, né? Felizmente. E aí a gente já fez essa migração, né? Enfim, foi bom, foram bons os anos, né, que a gente pôde usufruir. E é isso, né? Sempre trazer também, enquanto profissionais, uma visão inovadora para onde quer que a gente vá, né? Uma organização social, hoje em dia, o IPOM, às vezes eu digo que a gente atua até melhor do que algumas empresas privadas, né? Porque a gente literalmente atua dentro de uma metodologia de gestão de projetos, né? Com um modelo ágil de gestão, né? Então, coisas que organização social é muito difícil você ter, né? Que é utilizar OKRs, né? Indicadores. A gente utiliza muito no time de gestão o Trello, né? A gente utiliza muito o Miro, né? Então a gente tem muito esse olhar de trazer também essa visão tecnológica, né? Essa tecnologia contemporânea para a nossa atuação, né? E aí a gente tem que esperar muito que a tecnologia venha agregar, né? Então a gente, enquanto profissionais, temos que focar muito em ter essa atuação flexível, né? Visitar todas as áreas. Então, leiam bastante também sobre gestão de projetos, que, gente, a maioria das organizações estão trabalhando assim. Se vocês forem dar uma pesquisadinha lá no LinkedIn, a maioria das vagas pedem, né, que você tenha algum conhecimento dentro da área, né? E é uma área muito gostosa de trabalhar, porque, enfim, você não fica engessado em uma única coisa, né? Pode trabalhar com deixa eu ver a pergunta aqui da Rayana. Teve resistência no início da implementação da metodologia ágil? Qual o maior desafio? O maior desafio da equipe é que realmente ninguém tinha conhecimento do que era aquilo, né? Então, dentro da metodologia ágil, hoje em dia, nós fazemos status report. O que é isso, né? Então, dentro da execução do projeto ali, a cada trimestre,
eu sento com a equipe para dar esse status report. O que é que está acontecendo aqui no projeto? Ó, isso aqui foi tudo que aconteceu, né? E ainda assim, semanalmente, a gente tem os nossos sprints, que são reuniõezinhas de 30 minutos só para debater o que cada área fez, né? Então, a resistência deles, na verdade, foi por desconhecimento, né? Eu não tinha como entregar o resultado logo, ó, vai acontecer isso aqui, então vamos confiar nisso aqui, até o dia que eu elaborei o relatório de execução mensal e enviei para todo mundo ler. Todo mundo, meu Deus! E aí eu acho que eles entenderam que aquilo ali era realmente o trabalho realizado pelo IPOM compilado num documento, entendeu? Então passou uma credibilidade e uma transparência que a gente começou a notar que outras organizações, né, inclusive empresas privadas, passaram a nos visitar para aprender com a gente. Foi quando a gente teve essa ideia de criar nossa tecnologia social. A tecnologia social é esse documento, né? O como a gente faz, tudo da forma minuciosa descrita lá, como a gente faz e que seja de uma forma replicável para qualquer pessoa que queira adaptar aquela realidade ali para sua organização, né? Então, a gente trabalha muito voltado a isso aí, né? Utilizando... E, infelizmente, nós não temos, podem acreditar, sistema de gestão. A gente não tem um ERP dentro da organização, é muito caro e não está dentro da nossa realidade, né? A gente tem outras demandas financeiras muito mais importantes do que, no momento, comprar um sistema de gestão, né? Tentamos até uns gratuitos, mas não funcionou, então foi esse olhar de projetos mesmo, de gestão de projetos, que fez com que a gente entregasse ali a nossa estratégia anual de uma forma que os parceiros, quando vem a nossa entrega no final do ano, todo mundo fica bem impressionado. Como vocês conseguiram fazer isso sem ter um sistema de gestão? Utilizando o Excel, mas é isso. Na verdade, o segredo é o monitoramento. Deixa eu ver aqui. Como levar uma sugestão de uma ideia inovadora para a gerência da empresa? Olha, eu particularmente, eu monto o meu projeto. Tudo na minha vida gira em torno de projeto, então eu monto o meu projeto e apresento o meu projeto, né? Então, a implementação, o que é que vai trazer, né? A viabilidade da proposta, né? O que essa proposta vai solucionar na empresa, né? Os prós e os contras. E aí eu apresento isso para toda a equipe de gestão e o conselho, né? Porque lá a gente não decide sozinho. Então, eu apresento isso para todo esse time, e aí a gente debate, a gente faz uma reunião, a gente chama ali de uma reuniãozinha de design thinking, né? E aí, cada um vai, eu dou a ideia, né? Escrevo a proposta, só que termina ficando até melhor, porque as pessoas veem, às vezes quem está de fora consegue enxergar ali uns gaps melhor do que a gente que está de cá, né? E aí pronto, a gente termina construindo no coletivo, né? Importante conhecer também previamente sobre a gerência, empresa e projeto de interesse. Exato, com certeza. Né? Com certeza. Quem quer abrir a câmera, o microfone, fazer perguntas para a Tamires? Tem um pessoal aí que já foi colega da Tamires também. Que mais? Certeza. A Larissa já sofreu muito comigo. O que mais, pessoal, que vocês gostariam de saber? Eu tenho uma pergunta aqui. Como é que você vê aí... Resumindo? Oi? Pode falar, professora. Ô, Tamires, deixa eu te falar. Eu achei interessante a parte que você falou que tudo isso partiu de seu TCC. Sim. Você teria algum conselho para a gente em relação... Porque, assim, eu acredito que todos nós queremos escrever um TCC, não só como forma de conseguir o canudo, mas também como forma de agregar algum valor. Então, você teria algum tipo de conselho para a gente nesse sentido? Então, Larissa, o meu TCC, ele surgiu porque eu já frequentava aqui em Fortaleza, eu tenho uma relação familiar aqui, né? Então, eu sempre estava por aqui e conheci o Instituto Povo do Mar, sim, e me encantei pela proposta, né? Eu sou muito ligada a essa causa social e ainda mais voltada para a educação.
E isso me tocou o coração, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui é um sonho, é isso que eu queria, sabe? Eu queria garantir direitos, eu queria inclusão, eu queria, sabe, equiparação, meu Deus, isso aqui é um sonho. Aí, o que aconteceu? Todas as vezes que eu vim aqui e eu me voluntariava, né, eu ficava de olho no que eu achava que aquilo ali ainda não estava funcionando. Hoje eu posso lhe dizer que o meu TCC, talvez eu escreveria de uma outra coisa, mas na verdade meu TCC foi voltado para um negócio de impacto que essa organização tem, né? Eles, por ser uma organização social, precisa ter uma diversificação de recursos para garantir a sustentabilidade financeira, e aí eles têm, dentro de um CNPJ filial, um negócio de impacto. Então, meu TCC foi voltado para estudar a viabilidade desse negócio dentro de uma organização social, se era ok ou não, né? Eles seguirem com esse viés. E aí a proposta surgiu assim, né? Na verdade, foi muita coincidência. Eu conheci o Instituto Porto do Mar, eu passei todas as minhas férias que eu estava aqui em Fortaleza. Eu estava sempre presente, terminei fazendo amizade com todo mundo. E aí terminei tendo essa facilidade de alcançar os dados ali, né? Os conteúdos. E foi assim que a ideia do meu TCC surgiu, né? A gente estava falando na época, dentro do... Não sei qual foi a matéria, mas foi com a Catiane também. A gente falava muito sobre negócio de impacto social e eu falei, caramba, esse tema é muito legal. E foi assim que partiu a ideia, o tema do meu TCC, né? Eu estou fazendo um outro TCC também, que é dentro dessa área aí de ESG, mas eu vou falar uma coisa mais técnica. E realmente o que eu indico é você escrever uma coisa que lhe dê muita curiosidade, sabe? Eu também fiquei muito nesse questionamento, né? Fiquei sem saber realmente ter um direcionamento do que escrever. Mas, se você faz estágio, procura dentro do estágio, entendeu? Procura dentro da área que você gosta de atuar, que você vai encontrar esse gap, essa necessidade de obter respostas, né? Esse meu novo TCC, por exemplo, vai falar sobre digital assets. Eu acho que poucas pessoas conhecem sobre isso, né? E foi que me surgiu a curiosidade. Digital assets são ativos digitais, né? É como eles chamam hoje em dia ativos da empresa, por exemplo, que são imagens, documentos, tudo isso que é arquivo digital, é um patrimônio da empresa e que precisa ser gerenciado. Então, é aquilo. Depende muito de onde você está atuando, né? Buscar solucionar respostas dentro do que está, sabe? Perto do que está... Dentro do que está perto de você, entendeu? Entendi, sim. Muito obrigada. Por nada. Quem mais gostaria de trazer aí perguntas para Tamires? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tamires, como é que você... Oi, quem gostaria de falar? Tamires. Resumindo assim, sintetizando um pouquinho, você falou de vários desafios, oportunidades. Quais, como administradora e tendo contato, trabalhando em organizações de sociedade civil, tendo contato no ambiente empresarial também, como é que você vê os principais desafios para o exercício da ética e da responsabilidade social na perspectiva do administrador? Então, é o que eu havia citado, que o principal desafio que eu, enquanto administradora, enxerguei é como você vai fazer essa gestão da liberdade dos colaboradores, né? Geralmente, quem está em um cargo de gestão tem ali um quê de liderança em algum momento, né? Então, como é que você faz essa gestão dessa liberdade do colaborador, né? Como é que você direciona essas boas escolhas, né? Já que a organização ela tem um caráter ali pretendido e a ética está muito atrelada a uma percepção individual.
Então, isso sempre foi uma das minhas grandes dificuldades. Você vai lidar com pessoas com perfis totalmente diferentes, né? E você ter que tentar moldar algo de percepção individual, né? Mesmo com a cultura organizacional, mesmo que você todos os dias, antes do horário de trabalho, todo mundo, sabe, repita ali a visão, a missão, né, os valores, ainda assim é muito difícil, porque a gente está lidando com algo que é atrelado a uma percepção individual, né, do que é ok você fazer e do que não é ok você fazer, né? E também a maior dificuldade que eu senti foi essa questão de como você monitora isso, porque realmente a gente não tem uma forma de monitorar isso, não existe no ISD, na responsabilidade socioambiental, um framework, não existe uma forma de você monitorar esses princípios éticos. Ah, tá, certo. O Instituto Povo do Mar está me dizendo que esses são os princípios que ele executa, mas como é que eu comprovo isso? Né? Então, esse é o desafio, você enxergar como você vai entregar essa sua atuação, né? Como é que eu comprovo isso? Como é que eu faço essa transparência do que a gente pratica aqui, né? Então, é como você vai enxergar para a realidade daquela empresa. É o quê? Um balanço social que vocês vão fazer? Não sei, sabe? O que é? Um relatório, né? Um programa de integridade? E aí, como é que você monitora isso? Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Entendeu? Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade aí que vocês querem saber dessa atuação profissional da Tamires? Vamos lá, pessoal, estão com sono já? Alguém quer fazer alguma pergunta? Guilherme Pereira Mota é meu amigo Guilherme ou não? Pode responder? Sou eu sim, Tamires. E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Aí é meu amigo, viu? Tamires, Na verdade, eu tinha as perguntas, mas pergunta, durante a hora que ela foi falando, já foi solucionado, na verdade. Que eram as ações que ela fazia, o que ela fazia para poder engajar o pessoal, e aí ela meio que já veio completa aí. Eu vou pedir para a Tamires compartilhar os links que ela comentou, né, que é muito interessante para vocês. E eu queria aqui, Tamires, agradecer mais uma vez aí a disponibilidade, muito obrigada, né? Estamos aí com as portas abertas da UESC, o EPEC para vocês. E também, né, sempre procuramos aí quando precisamos, que Sim. A gente sabe que você está bem atualizada, essa parte das leis de incentivo, eu preciso também parar uma hora e depois vamos trocar uma ideia. Sim, aí, por exemplo, é um grande, sabe, já pensei até nisso, meu Deus, será que eu não boto um negocinho aí pela região, voltado para esse tipo de consultoria? Porque nenhuma dessas organizações trabalham com lei de incentivo, e a gente tem empresas aí que despendem incentivos fiscais, né? Então, é muito interessante, você pode botar projeto, você não tem um limite para escrever um projeto, você não tem um limite financeiro, você pode fazer um projeto de 1 milhão, né, e ir atrás dessa captação, né? Então é muito interessante, ninguém aí, muito difícil, na verdade eu não conheço nenhuma organização que trabalha aí com lei de incentivo, entendeu? É outra proposta que dá um dinheirinho para quem é captador de recursos, viu, gente? Porque vocês recebem até 10% do que for captado, né? Captado. 500 mil, 10% de 500 mil, né? A lei federal permite isso, que o captador ele receba esse recurso dentro do plano de trabalho desse projeto, né? Então, isso é muito interessante. E aqui é uma das maiores concentrações de organizações de sociedade civil do sul da Bahia, se você pegar, então... Tem muito. E atuação em áreas básicas, né? De questão de criança, adolescente, idoso, educação. Tamires, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a turma, para eles se animarem, se inspirarem.
Então, pessoal, eu quero falar, enquanto alguém que atua na área social, que para a gente conseguir esse desenvolvimento sustentável, a gente precisa de um esforço conjunto. Então, quero dizer que eu conto com vocês, né, para que a gente alcance aí, né, se interconecte para ter alcançar esse desafio que é ter um mundo melhor habitado, né? Então, que vocês sejam profissionais éticos, que vocês se entreguem muito à profissão de vocês, né? Que representem o nome do curso, o nome da faculdade, né? Por onde quer que vocês queiram ir, né? Onde quer que vocês cheguem, né? E que só o sucesso toque em vocês, tá certo? Que as portas aí se abram, né? Assim como se abriram para mim. Não foi fácil não, mas graças a Deus tem dado muito certo. Também quero dizer que eu estou aqui à disposição, tá certo? Quem vai, Tamiris, como é que escreve um projeto? Gente, estou sempre aberta aí, né? Quero escrever um projeto, sabe? Enfim, estou sempre aberta. Preciso de alguém para ler aqui um artigo? Estou aqui também, certo? Para indicação de materiais, estou aqui também, tá certo? Então, estou sempre aberta, gosto muito desse contato, né? Não quero perder nunca esse sentimento de voltar para casa. E é isso, professora. Sempre que precisar, sabe que eu estou aqui, não tem hora para isso. Muito obrigada, Tamires. Eu também. E a Tamires aí é um exemplo muito além, né? Uma questão muito além da gente ter as hard skills, as soft skills, é a gente ter atitude, né? Essa semana eu estava vendo um vídeo, eu não lembro quem era, um jovem falando sobre essa questão, né? Ele falando, os cantores hoje que estão fazendo sucesso, os falando de profissionais que nem sempre eles são os melhores que você já viu? Não são, mas por que eles conseguiram crescer, avançar? E a gente conhece muito, eu mesmo, né? Conto às vezes casos. Eu não tenho inglês fluente, já participei de vários programas na cara de entrando. É uma coisa que eu devia. Que você me mandou. Foi tudo em inglês e eu lá. Eu tenho que tomar vergonha na cara, porque é uma coisa que já era para ter, aí já é uma. Mas você vai, você dá um jeito, você cola em alguém, né? Não pode ser um fator que te impeça. Claro, a gente sabe que situações, às vezes tem um problema de saúde, uma questão familiar, fala, eu não posso sair da minha cidade, mas buscar os problemas, né, a gente tem, buscar aí o que você pode fazer de solução. O não você já tem, né, você vai sempre levar. Eu participo até hoje de processos, né, de seleção, nos projetos, nas consultorias, e às vezes escuta, leva mesmo na cara, você fica no chão ali, 2 dias, mas você aprendeu, pede ajuda para outras pessoas, né, na sua carreira toda, não é só na universidade, na sua vida toda. Você vai ter que ter essa cara de pau. E agora a cara de pau, né? Não só de ir atrás, no momento que você precisa, né? Por isso que é importante você estar sempre aberto também, né? Para colaborar, para repassar informações, porque esse ponto aí eu acho que é um ponto que Tamires tem, que eu busco desenvolver. E isso abre muitas portas, né? Eu falo, não é... Você falou que as portas se abriram. Você foi lá e meteu o pé nas portas, né? A gente eu acho que tem que ter essa atitude, claro, né? Com respeito, sem invadir, mas o não, né? Vocês viram aí, né? A organização, às vezes a organização tá lá, o profissional chega uma Nubank, né? Depois que você vê se já tem, né? Sabe, realmente nós somos profissionais, nós estamos numa posição de estar negociando, de estar colocando, né, critérios, pontos, que a gente não é uma organização coitadinha que vai receber qualquer coisa, não. Nós somos profissionais, vocês veem, né, que você falou, achei muito interessante, as empresas, elas já chegam até você, então já existe, e é uma dificuldade, né, as empresas falam, a gente trabalha com a Veracel, a Açaí, eles colocam, e essa questão que ela falou aí, para todas as áreas de projetos e nessa área das mensurações, os indicadores. Semana passada eu estava fazendo uma entrevista de pesquisa com o pessoal da Dengo e eu achei bem interessante. Além deles terem na empresa, eles têm esse monitoramento e avaliação com os colaboradores e diretamente com os fornecedores para confrontar se realmente, às vezes eles identificam um indicador, um impacto,
mas será que aquele impacto lá, eles trabalham uma política de negócio de impacto para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, né? De uma distribuição mais justa, melhoria de condições de trabalho. Pessoal, mas será que o que a empresa percebe, né? A Andressa estava explicando, eles fazem esse confronto e captam essas informações do stakeholder para realmente saber, será que aquilo que a empresa está divulgando, está colocando no relatório, aquilo realmente é percebido como, ou às vezes tem outros impactos, né, que a empresa não mensura. Então a gente vê, aí é importante a tecnologia para manter essa coleta e o monitoramento é essencial. Mas esse feeling também, aí vai depender de ter um bom relacionamento. Eu achei muito interessante que ela colocou, você vê a Dengo, as relações com os fornecedores, os pequenos agricultores, é uma relação que ela é maioria baseada em confiança. Sim. Eu achei bem, olha essa perspectiva, né? Você está falando de uma empresa que é privada, não tem nada, está numa pegada de negócio de impacto, mas é uma empresa privada em que nas relações comerciais ela tem lá um código de conduta, a questão das qualificações, mas é tudo baseado quase 100% em relação de confiança. Então a gente vê, né? Eu acho que a gente não pode ter uma perspectiva tão de muita ilusão, fantasiosa para essas mudanças, mas na perspectiva realista, seja por questões legais, né, pela questão que você falou, um conceito que eu não conhecia aqui eu anotei até a pergunta, neuroeconomia, não. Neuroeconomia divergente. Eu até, antes de você finalizar, para você explicar um pouquinho, que eu não porque esse conceito, neuroeconomia, é exatamente a forma em que o consumo ele passa a ser visto, né? Se você for estudar ali marketing, tem muito essa proposta, né, de visão, que é como funciona a nossa cabeça atrelada ao nosso consumo, né? Então, eu vi vários TCCs aí na minha época em relação a isso, o consumo das mulheres atrelada à maquiagem, entendeu? Tudo isso está dentro dessa seara aí da neuroeconomia, né? Então, quando a gente fala que nós temos uma neuroeconomia aí divergente, né, que é porque ela está indo para um outro viés, né? O consumo ele está indo para essa proposta de responsabilidade socioambiental, né? Então, a maioria das pessoas, isso foi uma pesquisa que eu li, eu achei super interessante, que falava isso, né? O pesquisador, acho que foi até um mestrado, alguma coisa assim, e ele analisava isso, né? Que as pessoas passaram a querer consumir produtos advindos de organizações que tivessem esse viés, né? Então, a gente vem, na época eu até fui atrás para saber que as organizações estavam atuando pensando nessa proposta, né? Aí eu vi a tal da castanha, não sei se vocês conhecem, muito forte aqui em Fortaleza. A tal da castanha, são só produtos voltados para essa fabricação autossustentável, uma pegada mais assim, né? Então, tudo atrelado à castanha, do leite ao suco, enfim, né? Mundo zero. Então, tudo voltado para o veganismo, né? Então, depois pesquisem, que é um assunto muito legal, né? Eu pensei até em escrever alguma coisa assim relacionada, um artigo voltado para isso, né? Essa neuroeconomia voltada para produtos com esse viés de sustentabilidade, né? De responsabilidade socioambiental. É muito legal, tem muita... Na verdade, tem pouco material sobre o assunto, e aí já fica a dica aí, viu, gente? TCC, quiserem dar uma pesquisada aí na região, né? A gente tem uma região muito propícia, então já fica a dica aí, é um tema muito legal. Eu queria também só acrescentar aqui que a gente falando, né, desse contato aí que você estava falando com os da Dengo, né? A gente instituiu aqui lições aprendidas. Poucas organizações têm feito isso, né? Então, é outra dica, serve para a nossa vida pessoal também, né? É você estabelecer... eu costumo dizer assim, ó, que tudo na organização, qualquer ferramenta de gestão que não servir para eu adaptar a minha vida, ela não serve para a minha aplicação profissional, né?
E aí, pronto, a gente passou a aplicar lições aprendidas, que é o que deu muito certo e que eu quero replicar daqui para frente, e o que deu muito errado e o que eu aprendi com isso, né? Então, quando a gente vai apresentar alguma proposta, né, apresentar resultados para essas organizações parceiras, a gente mostra os nossos relatórios de lições aprendidas. Olha, com esse projeto aqui a gente aprendeu isso aqui, ó, que deu muito certo e deu muito errado. Tamires, o nome dessa pesquisa que você leu sobre responsabilidade socioempresarial. Caramba, Laerte, eu te confesso, eu não lembro. Eu sou assim, eu leio muito e eu devo ter por aqui. Eu vou procurar, porque eu guardo tudo no computador, mas de cabeça eu juro que eu não lembro. Mas esse nome aí, esse termo, ficou muito claro na minha cabeça, né? Então, a neuroeconomia é a forma como a gente realmente enxerga a nossa relação de consumo. É um tema muito legal para você trabalhar, sei lá, no marketing, alguma coisa assim, né? Você pode usar ele para vários vieses aí, né? Dentro da área de gestão. Muito legal. Eu vou olhar aqui depois, viu? E sim, com certeza. Vou olhar aqui os materiais que eu tenho, vou mandando para a Catiane, e aí ela passa para vocês. Compartilho com eles. Obrigada, viu, Tamires? Gente, contem comigo, viu? Eu que agradeço, foi muito legal. Se tiverem qualquer demanda aí, estou às ordens. Se puder enviar os links, aí eu compartilho lá com você, com eles. Eu vou fazer a seleção aqui do link. Tentem o FIA, que é muito bom, sério mesmo, viu? E façam, gente, não abandonem os professores, sejam amigos dos professores, porque isso é o melhor network, juro, o melhor network. Inclusive, o meu professor orientador é o Amaru, somente. Ai, que massa! Que legal! É muito da legal. FIA? Uhum. Ele foi meu professor na FIA e agora ele é meu orientador na USP. Menino, ele é super animado. Eu imaginava assim que ele não era tão produtivo, né? Em termos de... Eu também não sei como é que ele consegue. Eu fiz esses dias, eu fui fazer uma capacitação, não sei se era de didática, alguma coisa, que eu nem vi se tinha professor. Quando eu vi, tava ele lá, rapaz. Ele é desse jeito, escreve livro e é muito legal. É o Amaru Maximiano, pessoal, a referência lá de TGA, né? Na parte de projetos também, ele tem os livros que são aí as nossas referências no curso. Arrasou, Tamires. Ele é muito... Você merece, a gente quer ver você de CEO aí, em breve. A tua filha tá pronta, Jesus. Sim. Gente, outra coisa, se não souber fazer, diga que sabe e vá para o caminho. Vamos sair. Fiz muito isso. Então, você sabe escrever projeto? Sei sim. Você aprende, Nunca aprovei um projeto, nunca. Até que eu tive que... A oportunidade. Pois é, e é isso aí. Obrigada, Tamires. Eu vou pedir para vocês ficarem só um pouquinho. Eu falo com você depois lá no WhatsApp. Bom final de semana. Bom sábado, boa semana. Obrigada, pessoal, pela presença. Eu conferi com alguns, né, a parte dos certificados. Quem não enviou, ainda tem essa semana para resolver. A gente teve, basicamente, né, tem 3 trabalhos. Eu acho do pessoal que enviou, tá todo mundo ok, que teve a apresentação dos ODS que vocês enviaram, que eu ainda não assisti todas, mas vou assistir com calma. Os certificados eu conferi no e-mail. E a gente, semana que vem, tem um encontro, que eu vou conseguir puxar aí alguém para debate mais sobre essa questão da responsabilidade social, que eu acho que é um momento que é bem enriquecedor, né? Um ex-aluno, um profissional, para a gente trazer uma perspectiva mais ampliada do debate. E eu vou compartilhar com vocês, a aula está gravada, eu vou compartilhar o link, e tem 2 links de material, mais a parte teórica ali, né, sobre ética e sobre a questão de responsabilidade social, para vocês darem uma olhadinha no grupo. Então, por hoje, a gente está encerrando, eu vou compartilhar o link, semana que vem, tamo junto, ainda não acabou, tamo junto aí semana que vem para o nosso encerramento.
Uma pergunta, esse horário 9 fica muito tarde, a gente vai aí 9 às 11, né, no online, no máximo, 10h30, 11 horas, para a semana que vem tá tranquilo. Eu gravo também, aí disponibilizo. Quem vai estar em sociologia organizacional? Algumas pessoas procuraram. Pessoal que procurou aí, eu falei com o professor Dib, ainda está definindo, viu? Eu coloquei que pode ser remoto, mas aí está dependendo das questões institucionais. Quem é de prática, eu estou trabalhando quase todas as matérias do curso. Quem é de prática, tem alguém de prática aí? Não. Renata? Não sei se teve alguém que me mandou pergunta, eu encaminhei tudo para o professor Iracildo, aí podem me procurar na segunda, que o que foi encaminhado de dúvida, o professor Iracildo vai ajudar aí eu trazer as respostas para vocês. Então tá bom, pessoal, bom final de semana, dê uma olhada nos materiais, a Tamires enviando eu já compartilho também, e até sábado. Até sábado, professora. Tchau, professora. Tchau.